Bem, química orgânica. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre química orgânica. Eu vou falar basicamente os conceitos assim, principais que todo mundo precisa saber para entender um pouco de orgânica. Bom, o que é primeiramente a química orgânica? Bom, a química orgânica a gente fala que é a química do carbono, que a gente vai estudar basicamente as ligações que o carbono faz, as cadeias carbônicas e tal. E é importante isso? Bom, a química orgânica no vestibular está cada vez mais presente. Então, digamos que é bem importante saber um pouco da química orgânica, que não é um assunto tão difícil, não é tão extenso e é importante saber. Bom, começando. Primeiramente, a gente vai ter o quê? O que a gente precisa saber? Que na química orgânica vai prevalecer as ligações covalentes. Certo? Praticamente todos os casos são de ligações covalentes. Por que são de ligações covalentes? Por causa que aqui, todo elemento ele quer ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Certo? Com exceção de alguns elementos, por exemplo, o hidrogênio, certo? Ele tem 1, ele quer ficar com 2. O hidrogênio ele quer ficar com 2. Por quê? Para se parecer com hélio. Então temos algumas exceções. Mas basicamente, regra geral, todos eles querem ter 8 elétrons na sua camada de valência. Se todos eles querem ter 8 elétrons na sua camada de valência, o cara que vai fazer, digamos assim, que pode fazer bastante ligação é o carbono. Por quê? Porque ele tem 4. Se ele quer ficar com 8, ele pode fazer até 4 ligações. Isso é muita coisa. Por exemplo, a gente tem o oxigênio ele só faz 2. Por exemplo, na água, ele só faz 2 ligações. Já o carbono, o cara faz 4, é um cara muito bom o carbono. Então vamos tratar um pouco sobre essas ligações que o carbono faz. Bom, o que acontece? A gente vai falar nessa aula sobre hidrocarbonetos. Ou seja, sempre vai ser carbono e hidrogênio aqui. Ou seja, sempre vai ser o carbono ligado com o hidrogênio. E, por exemplo, o carbono ele sempre quer fazer 4 ligações. Então, ele sempre vai, por exemplo, se tiver um carbono só, o cara vai estar assim, Então, se eu não colocar, por exemplo, se eu colocar só, igual nesse primeiro exemplo, coloquei só o C, saibam que é isso aqui, é o C ligado com 4 hidrogênios. Eu só não coloquei tudo para não ficar muita coisa no vídeo, ficar um negócio mais claro. Bom, o que acontece? Aqui, a gente vai, a nomenclatura, isso aqui é basicamente a nomenclatura do carbono. Bom, quando tem um carbono só, a gente vai escrever o prefixo met. Quando tem 2, et. Quando tem 3, prop. Esses aqui são meio que os mais difíceis de lembrar, e o but também, que é quando tem 4. Esses aqui são os mais difíceis de lembrar, mas a partir de quando tem 5, já começa pent, ex, aí já fica mais de boa, já fica mais tranquilo, eu acredito. Bom, isso aqui continua infinitamente. E basicamente o que é? Vai indicar o número de carbonos que tem na cadeia. Se é met, se é et, se é prop, se é but, vai indo. E assim por diante. Bom, sabendo disso, outra coisa importante. Aqui. Esse cara aqui, ele vai ser importante porque, isso aqui, vai ser as ligações que acontecem. Se tem um tracinho só, é uma ligação covalente simples. Ou seja, é só um elétron que está envolvido no negócio. Um elétron. Agora, se tiver 2, já vai ser uma covalente mais... vai ser uma dupla. Por quê? Porque vai ter 2 elétrons envolvidos no negócio. Trocando 2 elétrons. Se tiver 3, uma tripla. E qual que é a diferença? Se tiver uma só, a gente vai usar o an. Se tiver 2, o an. E se tiver 3, o in. Por exemplo, aqui, eu trouxe alguns exemplos. Aqui, Aqui a gente pode perceber que tem um, só tem um. Então então vai ser an. Ou seja, o an a gente já sabe que é an. E o que acontece? Met, et, prop, ou seja, tem 3. Então vai ter que começar com prop. Então vai ser propan, e como é um hidrocarboneto, a gente coloca o propan. Aqui o que acontece? Aqui a gente só tem um carinho, a gente só tem um também. Então a gente também já sabe que é o quê? Que é o an. E como tem 2, a gente coloca o quê? Et. Etan, e como que é um hidrocarboneto? O O no final, etano. Aqui a gente vai ter uma dupla, então a gente sabe que é en. Como é hidrocarboneto, a gente sabe que é O. Igual a gente vai contar, met, et, prop. Propeno. E aqui, como tem 3,
a gente já sabe que é IN. E o O de hidrocarboneto. Então fica o quê? Como tem 3, propino. Ah, interessante. E agora, alguns conceitos importantes de saber das cadeias carbônicas. Bom, aqui o desenho ficou meio bagunçado, né? Mas creio que dê para entender. Aqui, ó. O que vai acontecer? A gente vai ter carbono primário, a gente vai ter o carbono secundário e a gente já vai ter o carbono terciário e vai ter o carbono quaternário. Eu já vi muitas questões parecidas com esse desenho mesmo aqui nas provas, que ele pede assim, para a gente identificar quais são os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. E o que a gente faz para identificar esses caras? Bom, como a gente sabe que o carbono ele vai fazer 4 ligações, então todos deveriam ser quaternários, né? Mas a gente vai tratar o quê? O que conta é ligação carbono com carbono. Sempre ligação carbono com carbono que a gente vai usar para contar nesse caso. Aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele só liga com um outro carbono. Então ele vai ser o quê? Um carbono primário, certo? Tudo que tá azulzinho, que eu já deixei meio grifado, vão ser carbonos primários. Por quê? Porque só faz ligação com um carbono. Tudo que tá rosinha, ele vai ser o quê? Vai ser os secundários. Por quê? Porque faz ligação com 2 carbonos, ó. Esse cara aqui, ó, tá ligado com esse carbono, tá ligado com esse carbono. Ah, mas ele tá ligado também em cima e embaixo com hidrogênio. Não, a gente só conta o carbono. Bom, a gente também vai ter os terciários, igual esse cara aqui, ó. Ele tá ligado com 3, ó. 1, 2, 3. Terciário. E esse cara aqui é o quaternário. Por quê? Porque ele tá ligado com 4. Bem simples de entender isso aqui. Prosseguimos. Aqui, a gente vai ter um exemplo de cadeia aberta e um exemplo de cadeia fechada ou cíclica. Pode chamar de cíclica também. Bom, por que essa aqui é uma cadeia aberta? Porque ó, ela tem um começo e tem um fim. Agora esse aqui, ó, não tem como você saber onde é o começo e o fim, ó. Ela está fechada, ela é cíclica. Então, nesse caso aqui, ó, ela vai receber o nome de cíclica. Então, por exemplo, se a gente fosse querer nomear esses caras aqui, ó, esse aqui seria quem? Propano. E esse cara aqui, ó, seria quem? Ciclopropano. Bem tranquilo também. Aqui a gente vai ter um exemplo de cadeias que são homogêneas e heterogêneas. O que são cadeias homogêneas? São cadeias que têm carbono ligado com carbono, somente isso, carbono ligado com carbono, homogêneo. E que tem um oxigênio no meio, vai ser heterogêneo. Um oxigênio não, qualquer elemento que não seja carbono no meio, já vai ser heterogêneo, certo? Mais outra coisa interessante, mais uma regrinha, quando você tem apenas aqui, ó, simples, esse cara é saturado. Recebe o nome de saturado. Quando tem uma dupla, uma tripla, qualquer uma que não seja simples, é insaturado. Certo? De boa, tranquilo. E aqui, ó, esse aqui é um exemplo que é importantíssimo saber, que é o exemplo do benzeno. Esse cara aqui a gente coloca o nome dele de benzeno. Ah, por que ele tem um nome tão especial? Bom, ele é uma cadeia aromática, certo? O que classifica uma cadeia aromática? É uma cadeia que, por exemplo, se esse cara não tivesse esse círculo no meio, ele seria um ciclo hexano, normal. E teria só o quê? Uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, certo? Só seriam ligações únicas. Mas quando esse cara tem o círculo no meio, ele indica que tem ligações duplas aqui, ó. Por exemplo, aqui, aqui, aqui. Se a gente fosse representar isso com carbono, ele ia ficar mais ou menos assim, ó. Ele ia ficar o carbono, aí o quê? Tem uma dupla, uma simples, uma dupla, e assim por diante. Todos ligados a hidrogênio, claro. E esse cara ele é uma cadeia aromática. E as cadeias aromáticas elas recebem meio que nomes especiais. O mais importante é esse cara aqui, com certeza, o benzeno. Bom, no próximo vídeo eu vou estar tratando um pouco mais sobre isso e sobre ramificações. E é isso.